Então, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Hoje nós temos a alegria de ter a nossa amiga Nazaré voltando a falar conosco. Ela esteve aqui conosco há alguns meses atrás, falando de Santo Agostinho. Tem uma palestra linda para nós. E hoje volta falando de fixação mental. No momento em que existe tanta dor, um processo como a gente aprende com André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele fala da Segunda Guerra Mundial, um processo de obsessão coletiva no momento de guerra. Fixação mental realmente é a porta para esse tipo de dinâmica psicológica que pode levar a gente para um caso muito sério de alienação mental. Então, nós agradecemos aí a presença da nossa querida Nazaré. E eu convido a todos que fechemos os nossos olhos agora, unamos o nosso coração, nosso pensamento, até Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia. Vamos agradecendo a presença dos mentores que já estão nas nossas casas. Nós sabemos que tempo e espaço, o mundo espiritual é muito relativo. Estamos aqui cada um em nosso lar, mas todos unidos, porque estamos na mesma sintonia mental. Pedimos que os nossos mentores, amigos, os benfeitores do plano espiritual que cuidam do Chico Xavier, possam entrar e ficar em nossos lares, cuidando de nós e de nossos familiares. Cuidando do nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também. Cuidando daqueles companheiros invisíveis que estão também convivendo conosco, sem sabermos, e que muito provavelmente necessitam desse mesmo esclarecimento que receberemos nessa manhã. Mestre amado Jesus, abençoa a nossa amiga, para que a sua palavra seja clara, simples, e abençoa os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós consigamos aproveitar esse momento precioso que ela compartilha conosco, o seu conhecimento, o seu estudo. E assim, agradecidos que estamos, vamos dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, boa tarde para quem não está nos Estados Unidos. Então, a nossa querida Nazaré, ela é colaboradora intensa na federação, participa de várias palestras, congressos, aí seu conhecimento ela espalha por várias áreas diferentes. E é um prazer ter você conosco aqui, Nazaré. É um privilégio. Muito obrigada por guardar uma horinha na sua tarde aí para nós e por ter trabalhado aí quantas horas para colocar esse conteúdo, preparar esse conteúdo para nós. Eu aqui agradeço a todos. Então, bom dia para vocês, boa tarde aqui para nós, né, Lúcia? Aqui é boa tarde para nós, aí é bom dia para vocês. Que bom que a gente tem essa miscelânea de fusos horários, é legal isso. E aí aproveito para fazer um adendo que quem fez a palestra sobre Santo Agostinho foi, na verdade, a Vera, né? A Vera Braga, não foi, Lúcia? Eu não. Quem dera ter feito uma palestra sobre Santo Agostinho, não fui eu, não, foi ela, maravilhosa, que fez essa palestra. Eu me confundi, me desculpa. Nada, olha, eu me senti honrada com essa confusão, porque Não, entre ele e ela tem uma distância enorme, né? Me desculpa pela falta aí, Nazaré, a confusão de Que ter nada, misturado. não. Eu só quis fazer esse adendo, porque vai que ela escute isso, ela fala, nossa, mas a outra ficou quieta quando falaram que foi. Não.
Eu sei que ela não faria isso, mas na verdade é ela que tem esse mérito. Eu sei que a palestra dela, a gente já teve a chance de ouvir e ver, é maravilhosa. Ela conhece muito de filosofia e eu ainda estou assim engateando nessa questão da filosofia. Ainda não é minha praia, sabe? Quem sabe um dia, Me desculpa. numa Você próxima falou sobre encarnação. loucura, você falou sobre loucura, sobre novo prisma. Ai, me desculpa. Não tem problema, não. Você vê que loucura é mais a minha praia, né? Loucura é mais a minha Bom, praia. é a linguagem que a gente entende melhor também, né? Já que todos Os somos loucos loucos de estão alguma conosco. forma. É. E hoje, na verdade, a gente não deixa de trabalhar um pouco essa questão da doença mental rapidamente, na verdade, né? Mas como eu soube que vocês esse ano ficaram bem estudiosos, bem firmes na questão da mediunidade, quando a Lúcia solicitou, então, que fizéssemos algum tema, né, nesse sentido, a gente pensou na fixação mental, justamente porque a gente, o pouco que nós estudamos, o pouco que a gente compreende da doutrina espírita, em especial em cima da bibliografia que o André Luiz nos trouxe, que o Emmanuel nos trouxe, nós aprendemos que o pensamento é a fonte geradora de todas as coisas. E o pensamento ele faz com que nós entremos em contato com tudo que existe semelhante ao nosso pensamento, onde quer que se encontre. E, claro, quando nós temos essa conscientização de que o nosso pensamento é esse veículo maravilhoso de comunicação, a gente está mais atento àquilo que a gente pensa, aos núcleos dos nossos sentimentos e pensamentos, que são esses que nos dão essas conexões com essas correntes mentais que estão ao nosso redor, seja de encarnados ou desencarnados, mas como a maioria ainda não tem esse conhecimento, não percebe que tudo começa consigo, dentro de si, da maneira como pensa, da maneira como fixa esse pensamento em qualquer situação. E a gente vai falar bem simplesmente, porque, na verdade, a bibliografia do André Luiz, da própria codificação, ela é muito profunda, porque tudo visa sobre isso. O próprio Kardec estudou bastante essa questão quando ele fala dos fluidos. Então, assim, vai ser aquele chazinho só para vocês hoje, tá? Já que está todo mundo acordando aí, aquele chazinho, tá bom? Aí depois vocês busquem mais se aprofundar mais, mas assim vai ser aquele chazinho. Então, a gente começa pensando no que é isso, né? Fixação mental e de onde ela se origina. E a gente, como falou, é o pensamento. A gente tem que trazer a ideia de que é o pensamento, são todos os estados internos da nossa alma que nos conduzem a esta comunicação que faz com que nós amealhemos os pensamentos que são nossos, mas também congregados com pensamentos de outros. E no que se consiste especificamente esse pensamento? Segundo André Luiz, segundo Emmanuel, a vontade, os desejos, sentimentos, emoções, paixões, consciência, memória, raciocínio, tudo aquilo que ocorre na alma são pensamentos. Poderíamos dizer que os pensamentos seriam estruturas internas da alma. É um atributo do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Só aí a gente já percebe que, quando ele fala que é uma estrutura da alma, é uma estrutura nossa, pessoal, particular, o quanto nós devemos estar atentos ao que nós pensamos, ao que nós ingerimos como matéria mental, ao que nós colocamos na nossa vida em sentimentos, em emoções, nos desejos, porque isso tudo vai reverberar naquilo que somos, na nossa conscientização sobre isso, a gente vai conseguindo lidar melhor com aquilo que chega e não nos pertence. Caso contrário, nós somos vítimas fáceis dos pensamentos negativos que estão ao nosso redor. Isso só para falar de uma coisa mais simples, né? Simples. E a fixação mental seria justamente a aderência do pensamento a um objeto, coisa ou ser, que impede o fluxo normal do pensamento. A gente tem um pensamento sobre alguma coisa, sobre alguém, e naturalmente nosso pensamento ele caminha com várias elucubrações sobre aquilo que a gente está pensando. E naturalmente também ele se dispersa, vai embora, e a gente começa a pensar em coisas diferentes. É um fluxo normal. A maneira como nós nos vemos, a maneira como a gente vê o mundo, aquilo que nos chega de informação, tudo isso vai construindo pensamentos novos. No entanto, quando nós temos um pensamento mais fixo, mais sistemático, mais dono de nós, digamos assim, aquele que seria o fulcro do nosso pensamento, um desejo, um sentimento, uma emoção, alguma coisa desse gênero, aí existe essa aderência.
porque a gente vai ter esse fluxo do pensamento, mas vai voltar para esta coisa. A gente vai ter esse pensamento que caminha, mas vai voltar para ele. Então, por isso que se fala desta aderência que é feita nesse pensamento. É o estado que o espírito, encarnado ou desencarnado, cristaliza o seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, isolando-se no mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias. Essa aderência faz com que a gente fixe o nosso interesse, busque apenas aquilo que está ali, dentro dessa nossa visão, dentro desse nosso desejo, dentro desta nossa apassivação diante desse sentimento ou pensamento que nos avassala. E como se dá? Quando não nos esforçamos por superar a câmera lenta da angústia, a ideia aflitiva ou psicante que nos constrói a vida mental, levando-nos à fixação. Então, eu tenho um sentimento qualquer negativo, eu vou mantendo ele, fazendo a manutenção desse sentimento, dessa tristeza, dessa angústia. Eu volto sempre ali. Aquele sentimento ele é preponderante na minha personalidade, seja encarnada ou desencarnada. Chegada nesta fase, o tempo como que paralisa dentro da gente e a gente passa a gravitar em torno daquele ponto nevrálgico que pode ser positivo também, mas geralmente é negativo. E qualquer grande perturbação interior, dizem os espíritos benfeitores, seja paixão, desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode sim nos imobilizar por um tempo indefinível. Quando a gente cai nessa prisão, digamos assim, nessa armadilha que nós fizemos, a gente pode ficar aí por muito tempo estagnado. E a gente não sabendo que está estagnado naquele pensamento, a gente vai chegar lá, a gente meio que se revolta contra as coisas que chegam, e é por isso que a gente não consegue acessar o bem que está ao nosso redor, porque o nosso pensamento ele se rebela contra tudo que não é aquele nosso desejo central e pode, como a gente vai ver, se transformar numa auto-obsessão. Como é que funciona o cérebro da gente? Ele funciona da maneira de um dínamo. Você dá, injeta e ele devolve. Então, desde o primeiro estímulo, dado esse estímulo, conforme a gente vai fazendo a manutenção desse estímulo, desse pensamento, essa manutenção, nesta mesma ideia ou ideias semelhantes, a gente vai fazendo com que esse dínamo que deveria rodar naturalmente, ele fique parado. É como se quebrasse o dente. Eu não sei se vocês se recordam, quando a gente tinha, antigamente, alguns ainda têm, os aparelhos que tocavam discos antigos, aqueles discos antigos que tinha agulha. Lembra? Quem já teve isso sabe. Às vezes acontecia de ter uma arranhadura no disco, de ter um negocinho lá qualquer, aí a agulha, ela ficava lá. Nhec, 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 nhec. Você tinha que, às vezes, fazer ou a limpeza dos discos, quando era possível, ou então retirar a agulha, limpar a agulha da sujeirinha que estava lá, porque senão ele não rodava naturalmente. Ficava quebrado ali, desencado ali. O disco tinha todos os circuitos naturais, mas a agulha não conseguia passar daquele processo. É o que se dá com o pensamento fixo, com a fixação mental. Nós temos o nosso pensamento que está rodando aí em sincronia com vários outros, mas de acordo com aquilo que a gente faz a manutenção fixa, ele vai parando naquele onde se dá a cristalização mental do nosso pensamento. O que é a nossa mente? Nós, seres espirituais, possuímos uma mente, um atributo do espírito, onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. Segundo os benfeitores, segundo o André Luiz fala, o corpo mental, inclusive, vai dar formato ao corpo físico, ao corpo perispiritual, ao corpo astral da gente. É ele que faz a manutenção, inclusive, dos pensamentos, porque os pensamentos já são produção desse núcleo mental, dessa nossa mente. E são forças inteligentes que se envolvem na nossa psicosfera, no nosso perispírito, especialmente, e vai dando uma substância, um jeito àquele pensamento que a gente tem, vai vestindo o nosso pensamento, né? O corpo mental é um corpo energético de dimensão superior ao corpo físico, que dá origem aos demais corpos que constituem nossos envoltórios, o corpo físico, o perispírito e o corpo etérico. Isso segundo André Luiz, o que ele nos traz. E aí nós temos, então, nossos poderes mentais. Porque se nós temos toda essa capacidade de gerar tudo isso, de energizar tudo isso,
de formar essa onda magnética, esses pensamentos. Óbvio que a gente, utilizando a nossa capacidade mental, já que nós somos dotados dessa capacidade, a gente vai interferir. E aí, Aulos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos traz o seguinte: intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Paulo diz isso quando ele fala que quando nós estamos encarnados, a nossa mente, ela está assim num circuito ainda fechado, mas ela sofre os atritos das células, ela sofre o atrito daquilo que nos chega do externo, ela nos obriga também a, de alguma forma, sair de dentro de nós, coisa que não acontece com o desencarnado, porque ele não tem o corpo físico que nós temos. Então, ele fala que essa união do campo mental, mas com a interface das células, vai provocando atritos, mudanças necessárias para que a gente se agitando, a gente saia daquele torpor, daquela situação em que a gente está estagnado, né? E aí ele fala que quando a criatura não está nesse processo, quando ela se automagnetiza para ficar paralisada daquele pensamento, ela tem uma coisa chamada autoobsessão, porque ela fixa o sentimento ali e ela se torna obsessor de si mesmo. Quando não precisa ter um obsessor externo, ela vai buscando dentro de si resíduos negativos que ela traz para si, e essas informações chegando ao depósito chamado mente, repercute naturalmente no nosso corpo físico, naquilo que nós somos. Até aqui está claro para vocês, gente? Alguma pergunta? Se quiserem, me parem aí e perguntem, tá bom? Tá A bom, nossa obrigada. matéria... Oi? Alguém quer falar? Não, a Não, eu matéria... só agradeci, obrigada. Não, se alguém quiser, pode parar, Vivane, e perguntar alguma coisa para a gente responder na hora. A matéria mental, então, é nosso produto, é produto daquilo que nós ingerimos e digerimos na nossa vida cotidiana. Cada um de nós tem um jeito de ser, uma maneira de resolver suas dificuldades, uma maneira do que pensa, do que sente, da maneira como resolve por dentro de si as suas emoções, os seus sentimentos, e isso vai fortalecendo as nossas criações mentais, a nossa matéria mental. E o André Luiz e o Emmanuel chegam a nos dizer o seguinte: compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força que a alma cria. No livro Evolução em Dois Mundos, André fala que nós somos co-criadores junto com Deus, que nós fomos criados com a nossa liberdade de construção mental, e por isso nós somos co-criadores do que nós somos. É nossa responsabilidade saber aquilo que nós devolvemos do que recebemos. Mas ele fala que, na medida que a criatura vai se aperfeiçoando no pensamento, nos sentimentos, no raciocínio lógico, vai evoluindo cada vez mais, ela vai buscando trabalhar essas conquistas, ela vai buscando iluminar essas conquistas. E o Emmanuel fala que é por isso que é tão importante o estudo, é por isso que é tão importante nós não ficarmos presos a um determinado jeito de ser, uma rotina de ser. Por isso que ele fala que é importante que nos nossos pensamentos a gente vá quebrando um pouco os paradigmas íntimos que nós temos. A nossa construção mental que foi cristalizada ao longo de nossas etapas encarnatórias. E que a gente, às vezes, nem percebe. Quando a gente fala assim, eu sou assim, eu não quero mudar, meu pensamento é esse, é uma cristalização mental. É um jeito que nós vestimos de dizer, não, mas eu estou bem assim, eu estou satisfeita com o que eu sou. Ora, no que você diz que você está satisfeito com você, embora isso possa ser uma realidade, você também deixa de buscar o novo que acrescentaria a você novas informações, novos conheceres, e com isso você poderia gerenciar alguém muito melhor do que você imagina. Quando nós falamos da transformação moral dentro da doutrina espírita, é isso que a gente está buscando. É quebrar essas cristalizações emocionais, mentais, que nós trouxemos de épocas antigas, o medo, o rancor, o ressentimento, o ódio, tudo aquilo que é muito comum ainda na nossa fisiologia humana, dado que nós somos criaturas que estamos num processo evolutivo.
E quando nós começamos a estudar a doutrina, o que acontece? A gente vai quebrando essas amarras, a gente vai saindo dessas construções que são verdadeiras cadeias que nos prendem, porque a gente vai percebendo que a gente não sabe nada, que a gente não tem conhecimento da vida, que o mundo é muito maior do que nós imaginamos, que as coisas não são como pensamos, que o meu ponto de vista não é o maior, o melhor, nem o mais verdadeiro, que está longe disso. Mas isso se dá só na medida que a gente vai tendo a humildade de reconhecer que nós somos eternos aprendizes, né? Não é de uma hora para outra. Eu Então, a queria nossa... comentar uma coisa, porque muitas vezes a gente até fala com orgulho, né? Mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Exato. Se quiser gostar de mim, é desse jeito, né? E é gozado, porque aí a gente tá se fechando exatamente, se encapsulando, como você falou, né? E é tão normal a gente falar isso, né? Não, eu sou assim, aprendi assim, cresci, não mudo mais. Bom, A gente até brinca a história da Gabriela, de uma novela que tinha aqui, né? pois é, Eu sou assim, nasci exatamente. assim, você sente assim. E você sabe, Ana, que é justamente por isso que os benfeitores dizem que o sofrimento vai chegar para nós. O sofrimento ele vem de fora para quebrar essas cascas, para quebrar essas couraças, para quebrar as nossas resistências. A gente tem resistência a tudo, não apenas a mudar de estado, a mudar de cidade, a mudar de estado civil, mas a tudo nós temos resistência. Por quê? Porque a gente acha, lá na nossa grande ignorância, e me permita falar assim, que a minha verdade é absoluta. Né? Não, eu tenho razão. Na minha casa é assim, quem quiser que venha, no meu trabalho é assim, eu sou assim. Então, a gente começa a perceber, com a doutrina espírita, com as reflexões que eles nos trazem, do autoconhecimento, a necessidade da gente buscar realmente essa coisa que nós somos, de entender por que a gente faz tanta questão de ser deste jeito, quando este jeito trouxe tanto sofrimento para nós. Quantas vezes a gente faz a manutenção de um casamento, por exemplo, de uma relação afetiva que só nos faz mal? Por quê? Porque a gente se acomodou, porque existe uma parte nossa que se acomoda até com as coisas negativas, com os outros, mas também faz isso consigo. Quando a gente pensa numa mudança moral e a gente percebe o quanto nós temos que jogar fora, desconstruir de nós mesmos, a gente às vezes não tem a paciência necessária para fazer isso. É a mesma história do regime, sabe? Quando alguém quer fazer um regime, ela engordou durante anos e anos e anos. Aí, de repente, ela quer emagrecer. O que ela faz? Ela não procura uma academia, geralmente. Ela não procura um nutrólogo, uma pessoa assim que vai ajudar a educar a sua alimentação. A gente passa a tomar remédio, a gente faz tudo, uma mudança drástica, que nem uma cirurgia, porque a gente quer o resultado imediato. A gente não quer passar pela transformação necessária que essa mudança traz. E aí a gente acaba se cristalizando de novo, porque mesmo quando nós deixamos de ser, entre aspas, obesos, mas na nossa mente a gente continua obeso, a gente não consegue fazer uma mudança, porque a mudança não foi uma mudança transformatória. Isso é muito interessante quando a gente estuda o caso das pessoas que fazem aquele engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, porque ela realmente não fez uma transformação moral. Na verdade, ela fez uma transformação estética, mas não fez uma transformação por dentro de si. Tanto é que a gente conhece pessoas que já foram muito obesas, que estão magras hoje, mas quando elas se olham na frente do espelho, elas não se enxergam como uma pessoa magra, elas continuam se enxergando como uma pessoa gorda. É muito interessante isso. Isso se dá por causa dos mecanismos na nossa mente, que nós criamos, nós vestimos e mantemos isso. A gente se estimula e se dá essa resposta positiva para o estímulo que seja. Então, se o pensamento é energia, ele pode sim se propagar tanto para fora como para dentro de nós. Por isso que a gente faz essa manutenção que a gente está falando. E o reflexo mental, então, está na base disso, na base dessa manutenção, na base do que nós pensamos. Nós somos herdeiros dos nossos reflexos antigos. E nós temos dentro de nós uma coisa chamada vontade. Esta vontade tem que estar nas nossas mãos, no nosso sentido, para que nós transformemos de uma forma prudente, correta, com o seu tempo, da sua forma mais adequada, aquilo que nós temos como reflexos negativos, aquilo que nós trazemos conosco, que ainda percebemos que nos faz tão mal e mal aos outros, né? Caso contrário, a gente para numa coisa que o Aulo chama de estagnação mental. O que é isso? São pessoas que sofrem esse processo angustioso e, às vezes, até desencarnam sentindo isso, e quando desencarnam, se veem numa situação daquela criatura
que não caminhou como deveria, que não abriu seus olhos como poderia, que não cresceu o tempo que poderia. Nós mesmos, espíritas que estamos aqui, quantas vezes poderemos desperdiçar um dia, um ano, às vezes até uma encarnação, porque a gente não sabe valorizar aquilo que chega de novo, né? E se a gente permanece nesse sentido, a gente pode ser dessas criaturas que, quando reencarnarem numa próxima etapa, nós estejamos com muitas dificuldades mentais. Porque o Aula nos alerta que essa estagnação mental ela vai cristalizar também o ambiente espiritual da criatura, visando já uma próxima reencarnação, seja espírito ou seja encarnado. Por quê? Ou a gente desconstrói isso que está nos fazendo tão mal, ou a gente vai permanecer naquela cristalização. Só que aí a vida vai oferecer outras ferramentas que nos obrigarão a fazer essa mudança dentro de nós. Nazaré, queria fazer um comentário que ontem eu ouvi uma palestra do Haroldo e ele contou uma anedota do Divaldo que é claro que a gente que estuda um pouco a doutrina sabe que é isso que vai acontecer, mas foi engraçado o jeito que ele falou. Então tinha um casal em que o marido bebia demais, era alcoólatra, e a esposa reclamava o tempo inteiro. Aí o marido morreu e a esposa sempre a conexão dos dois era muito próxima, né? Era uma simbiose de um faz coisa errada e o outro fica batendo, né? Ela morreu logo em seguida. Aí o filho ia lá na mansão, foi conversar com o Divaldo uns tempos depois e falou: então, meus pais desencarnaram. Divaldo, você pode me contar como é que tá meu pai? Continua bebendo. Como é que tá minha mãe? Continua reclamando. Então, aí se a gente não cai a ficha de que se a gente não trabalhar isso dentro de nós, né, esse comportamento como você está falando, a gente não vai mudar depois, né? Então, se eu fico infeliz, se eu estou em depressão e não trato isso, eu vou passar para lá. Assim, se eu uso droga aqui, eu vou continuar me envolvendo com outros espíritos do outro jeito. Ou se eu gosto de brigar, é isso que eu vou ficar fazendo do outro lado, né? Verdade. E, Ana, você tocou num ponto interessante, porque nós, quando então, estamos na assistência espiritual, a gente vê essa cristalização mental dos espíritos que chegam até nós, parados naquele tempo, às vezes um tempo muito antigo, não só do seu desencarne, mas isso, situações que eles vivenciaram ou de hábitos que eles tiveram que foram verdadeiras armadilhas para eles, né? Porque o que nós pensamos é disso que nós nos envolvemos, é a nossa maneira de ser. Por isso que a gente tem uma psicosfera muito particular. No livro Ação e Reação é contado vários casos de pessoas nessas cristalizações mentais que entram em processos tanto de obsessão quanto de autoobsessão, justamente porque tinham essa visão deturpada daquilo que faziam. E os hábitos nocivos, especialmente do alcoolismo, da drogadição, da sexolatria, da maledicência, todos esses muito arraigados em nós, profundamente entranhados no nosso espírito, eles caminham com a gente. A gente não vai simplesmente, porque desencarnou, deixá-los para trás. Ao contrário, como você acabou de falar na brincadeira do Divaldo. Aqueles que bebiam aqui continuarão bebendo lá, só que às vezes, numa situação pior ainda, porque talvez utilizem elementos outros para fazerem essa bebida, né? Aqueles que são maledicentes encontrarão vários que são como eles. E eu me lembro de um caso essa semana que foi muito interessante, de um espírito que nós atendemos, que ele falava que ele usava uma máscara, que ele estava dentro de uma sala onde existiam muitas máscaras que ele usava, e ele me falou assim, mas como é que você me achou aqui? Eu estou usando uma máscara. E aí, na conversa com esse espírito, nós fomos percebendo que ele fingia tanto ser uma coisa que ele não era, tinha tanta dificuldade de aceitar quem ele era, as suas condições, as suas necessidades, que ele foi criando máscaras, que ele foi vestindo como ser humano diante das pessoas, sempre fingindo algo que ele não era. Ou seja, nunca lidando com a sua própria realidade, nunca lidando com o seu próprio eu. E quando ele desencarna, por ter mentido tanto para si, muito mais do que para os outros, ele não conseguia encontrar uma verdadeira característica de si mesmo. Então, ele continua vestindo máscaras, máscaras, máscaras. E aí, na conversa, a gente conseguiu ajudá-lo
para que os benfeitores pudessem levá-lo a algum lugar onde ele pudesse desconstruir aquelas características mentirosas que ele havia feito para si mesmo. Ele, na verdade, não havia feito mal a ninguém. Acima de tudo, ele só havia prejudicado a si mesmo. Ele havia parado naquela ideia de que ele não era nada, que ele não era representativo para ninguém, e, portanto, ele tinha que fingir aquilo que ele não era. E quantas vezes essas máscaras não se transformam e grudam na gente. E é isso que os benfeitores nos chamam a atenção, para que nós estejamos atentos ao que a gente pensa, porque o que a gente pensa é o que a gente está produzindo para o futuro, não só para agora, mas para o futuro. E falando nisso que você falou, eu me lembrei dessa história porque eu achei ela tão interessante, né? E eu fui pesquisar depois espiritualmente, e essas máscaras representam justamente a negação do verdadeiro eu, que muitos podemos ter, que muitos podemos atrelar na mente, né? Não é nem aquilo que a Joana fala do ego, da sombra, da persona, mas é mais que isso. É um fingir interno de não se reconhecer como é e de não valorizar a quem é. E nós precisamos aprender, meus amigos, a valorizar quem somos, independente das dificuldades que nós tenhamos, das nossas fragilidades morais. A gente precisa se acolher e se dar a chance de refazer aquilo que nós precisamos fazer, certo ou errado. E às vezes essa cristalização pode até vir de fora, né? Então eu cresci numa casa em que me falavam o tempo inteiro que eu era feia, ou que era burra, ou que eu não ia conseguir nada. E aí eu Pode começo a ser. acreditar nisso, né? E aí eu entro num processo de autoobsessão, porque foi aquilo que eu ouvi daquelas pessoas que deviam me amar, mas que dentro do grau evolutivo delas, elas fizeram o melhor que podiam, não conseguiram fazer isso, e eu me convenço, não, eu sou feia, eu sou um fracasso, eu sou burra, e aí vai, né? Isso é bem isso também, e mais uma coisa, né? Como nós encontramos no meio em que nós estamos encarnados aquilo de que precisamos para trabalhar em nós mesmos, quer dizer, esses seres que estão ao nosso redor, que nos recebem, por exemplo, no núcleo familiar, e que porventura não sabem lidar conosco, com as nossas necessidades, e como você falou, começam a fazer essas colocações tão deturpadoras da mente, a gente só está ali naquela família porque a gente precisa trabalhar com esses atritos. Então, não é só o ouvir, mas por que eu acato? Por que dentro de mim existe uma ressonância para aquilo que é dito? Porque quando nós dizemos para uma pessoa normal, você é burro, por mais que naquele momento ele seja o pai, a mãe, o tutor que está falando isso, lá na frente ele desconstrói isso. Mas quando eu seguro esta ideia comigo, eu afasto a manutenção dela o tempo todo, eu me cristalizo, eu me paraliso naquela ideia, é porque dentro de mim existe uma ressonância muito grande daquilo. É o que a Joana fala, muitas vezes, é a consciência de culpa. A consciência de culpa que gera um fulcro negativo, que atrai aquele comentário pesado e faz com que a criatura acredite. Por quê? Porque ela precisa se autopunir. Ela não tem uma visão de que não é por aí que ela vai se reconsiderar, se recuperar. E é justamente o que leva, às vezes, as pessoas a terem uma falsa ideia de si mesmo do mundo que vivem. Porque aprendeu assim, aprendeu, mas também não faz essa mudança, isso que a gente estava falando antes, essa transformação, para quebrar essa ideia. A pessoa faz a manutenção da ideia triste, da ideia pesada, da ideia negativa. Todos podem dizer a você que você está bonita, linda, maravilhosa. Mas se você não se ver assim, você vai achar... O primeiro que disser para você, nossa, a Ana hoje está caidinha. Pronto, é o suficiente. Você já vai achar que você está um bagaço, né? Por quê? Porque, no fundo, você está se sentindo assim. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma autoestima positiva, as pessoas podem, nossa, mas que chato que essa pessoa é. Mas você fala para você, bom, é o seu ponto de vista, você tem direito de pensar assim, mas eu me sinto bem. E aí a gente já percebe que é uma mudança de estrutura mental que cada um de nós deve ter. E o Aulus diz que a mente estacionária na deserção da lei, aquele que realmente fraudou a lei, aquele que trabalhou contra si ou contra os outros, ele se mantém em angustiosos pesadelos, seja encarnado ou desencarnado. É por isso que a criatura não consegue despertar com tanta facilidade e ela precisa de ajuda, geralmente terapêutica, quando encarnado, ou da área espiritual também, que é muito importante, né? Porque são conflitos da alma, a Joana fala. São conflitos que estão dentro da cabeça da gente, está dentro de nós. Às vezes, na maioria delas, aqueles que estão ao nosso redor não sabem o que nós pensamos de nós mesmos. Tem tanto eles quanto nós
Eles não admitem que sejamos frágeis. É muito comum quando a gente vê pessoas, por exemplo, na assistência espiritual, e que elas estão na depressão, e elas dizem assim que elas não podem dizer para a família que elas estão no processo depressivo, porque a família está bem, eles têm aparentemente todas as coisas, têm um bom trabalho, são jovens às vezes, têm uma condição financeira razoável. Então, se ela chegar para o familiar dela e disser que ela está num processo negativo, um processo depreciativo, pesado, ao ponto de precisar de ajuda, ela não encontra acolhimento dentro da família. Porque a família não quer notar a tristeza, a angústia profunda daquele ser. Quer que aquela pessoa seja feliz. A gente faz tudo possível para que a nossa família seja feliz, mas vamos lá. Se nós percebemos que existe ali uma situação negativa, vamos estar atentos. Mas há familiares que não conseguem passar por esse viés, não conseguem passar por esse momento. Então, a pessoa se esconde na família, numa falsa alegria, num falso sentimento de tranquilidade, mas quando ela sai porta fora, ela desaba. A gente vê muito isso dentro da nossa assistência espiritual, tanto na assistência do P3PS, que a gente vê jovens lá, pessoas muito bem-sucedidas que, de repente, perderam todo o rumo das suas vidas, como também a gente vê isso dentro da depressão, pessoas que não conseguem mais se conectar, mas dentro dos seus lares, mantém aquela imagem, aquela falsa imagem de que está tudo bem. E por isso, às vezes, é uma surpresa para a família, muito grave, quando a pessoa ou tem um problema gravíssimo, que ela precisa ser internada, por conta que ela não dá conta, ou então quando ela realmente tenta o suicídio, porque são pessoas que estavam vivendo uma verdade que elas não deram conta, porque não tinham nem sequer o apoio necessário dentro de casa. Então, é um troço sério essa história da fixação mental que às vezes a gente tem, sabe? Às vezes a gente nem se dá conta disso. E Aulus diz ainda, quando a morte nos surpreende nessas condições, acentua-se em nós a experiência subjetiva, aquilo que eu penso, que é tão importante, é muito mais importante do que aquilo que realmente eu sou, do ponto de vista externo. Se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, renúncia ao seu ego, renúncia aos seus sentimentos, aos seus desejos, com facilidade se emaranha nos problemas da fixação, atravessando anos e anos e, por vezes, séculos na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Nesse capítulo, no capítulo anterior, quando Aulus fala sobre isso, eles trataram de um assunto que vinha há séculos. Um espírito que estava há mais de 1000 anos perseguindo uma mulher, porque na época que ele viveu na Toscana, ele, quando foi guerreiro, ele invadiu uma determinada região, uma determinada cidade, e como ele estava apaixonado por uma mulher, esta mulher o instigou a matar os próprios pais. Só que depois que ele mata os pais e faz aquela conquista, a mulher se afasta dele, né? E o que acontece? Ele entra numa loucura absoluta, odiando-a profundamente, e a partir desse momento ele se cristaliza na lembrança do que ela fez, na lembrança da deserção do compromisso que ela tinha para com ele, e a persegue durante várias encarnações, até naquele momento que eles lidam com isso durante o processo de fixação mental, no capítulo anterior, na verdade, no 24, onde ele mostra como aquele espírito ele não conseguia sequer, durante a reencarnação que ele era colocado, quebrar aquela cristalização. E aí André Luiz pergunta para ele assim, qual será a solução, então? Aí o Aulus diz, no caso deles dois, por uma questão de misericórdia divina, ele renascerá agora como filho dela, para que, através do amor divino, os dois possam quebrar a construção mental. Vocês vejam como o negócio é mais sério do que a gente pode imaginar. Quem sabe, na nossa família, nós temos assim alguém tão necessário, né, a nossa mudança de vida, que é por isso que, às vezes, aquela pessoa mais difícil nos solicita tanto amor e tanto carinho, porque é esse investimento do amor divino que nos compete fazer para devolver àquela criatura a paz que ele tanto precisa e a nossa própria paz, né? Muito interessante isso. Quando nós não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação, derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasma de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados, ou seja, ou presos em nossas chagas íntimas. Não se interessando por outra coisa, a não ser a própria dor, a própria ociosidade ou o próprio ódio, a criatura desencarnada, em si mesma, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação.
isola-se no mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto de se compraz. Nada mais ouve, nada mais faz, nada mais sente, além da esfera desvairada do si. E nesse caminhar, ela poderá entrar num sistema de perda realmente da sua condição espiritual, e no alto processo de obsessão, ela pode, inclusive, perder a sua condição perispiritual momentânea, que a gente chama de ovoides, porque eles são realmente, nesse momento, aqueles que se deixam de existir, deixam de pensar em si mesmo, deixam de sentir. Por isso, a reencarnação ela é tão importante. No livro Os Mensageiros, quando André Luiz visita ali com Alfredo e a esposa dele, aquele lugar onde existem os que estão adormecidos, ali André Luiz consegue constatar isso com mais clareza, porque na medida que ele entra em contato com os processos mentais daquelas criaturas adormecidas há tanto tempo, ele descobre que elas estão num pesadelo, vivendo aquela situação que vivenciaram na Terra, aquela situação que se cristalizou no seu pensamento, que fez a sua manutenção naquele momento, desencarnaram assim, não conseguiram mudar a sua ideia. E os poucos que acordam não conseguem de imediato entender o que está acontecendo. E a gente vê, às vezes, os pensamentos negativos que os nossos irmãozinhos absorvem. Por exemplo, aqueles que pensam que ao desencarnar eles dormirão, eles não conseguem ser acordados com facilidade nem na espiritualidade, porque para eles aquele sono é um sinal de redenção, porque vão estar com Deus, etc. e tal. E eles começam a vestir essa ideia torna-se preponderante nas suas mentes. Quando desencarnam, eles não aceitam sequer o socorro dos benfeitores. Por quê? Porque eles se negam a entender esta nova realidade. Então, é uma coisa bem complicada mesmo, né? Todo bem, nos diz o Dia das Cruzes, nas instruções psicofônicas, é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida, a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como essa mesma onda, remodelar-se sobre si mesma, gerando treva enquistada. Ambas personalizam o amor, que é a libertação, e o egoísmo, que é cárcere. Então, qual é o teor da minha onda mental? Como é que eu penso? O que eu gero de pensamento? Qual é a minha produção mental? Quando eu vejo as coisas, quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo uma notícia, o que me vem primeiramente? Como é que a gente pode, às vezes, entender essa nossa onda mental? Como é que nós estamos pensando? Basta a gente fechar os olhos de repente e aquilo que vem à mente da gente, vamos descobrir que teor mental que é aquele. Nós somos mais positivos, mais negativos, nós somos criaturas que estamos sempre avaliando, criticando o outro, nós somos aquelas mais cordatas, que assimilamos a outra, que temos paciência com a outra. Qual é a maneira que nós analisamos os fatos? Isso a gente precisa estar analisando com calma, porque esse nosso momento íntimo nos diz muito de quem somos, de como pensamos, nos fala muito de como nós irradiamos as coisas, porque é o efeito, né, que a gente bate e já devolve, então é um efeito rápido, a gente já sentiu e já devolveu, então essa é a nossa maneira de ser, geralmente. O que o Espiritismo nos ajuda a entender? Quando no capítulo 17, Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para mudar as suas más inclinações, não é? O que ele está falando isso? Ele está falando para a gente, olha, procure entender quem você é. Se esforce para entender como você pensa, como você sente, como você devolve ao mundo aquilo que o mundo te oferece. É só você que pode fazer essa avaliação, ninguém pode fazer por você. Ninguém pode dizer, puxa, Nazaré, muda aqui, puxa, Ana, muda ali, puxa, Lúcia, muda ali. Não, só você pode fazer. Porque mesmo que aos olhos dos outros eu pareça ser assim ou assado, só eu sei exatamente, se eu me conhecer, o que eu sou, como eu estou pensando. E essa autoavaliação não tem que ser crítica, ela não tem que ser uma avaliação derrotista, não. É avaliar, se mantendo um pouquinho distante. Bom, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade, eu sou melindrosa, eu sou orgulhosa, eu sou uma pessoa que não gosto de críticas, eu sou uma pessoa que eu não gosto de participar de eventos. Enfim, eu vou descobrindo as coisas mais preponderantes, aquelas que saltam os olhos, os meus olhos. Eu falo, bom, eu vou trabalhar isso agora. Eu não quero mais ser essa pessoa, porque eu percebo que este caminho não está me fazendo bem. Então, o nosso despertar espiritual, ele tem que ser dado passo a passo, lentamente, para que a gente vá construir essa pessoa melhor que nós desejamos ser. Não é de uma hora para outra.
Não é de um instante para o outro que a gente vai fazer assim uma limpeza, como se fosse uma cirurgia espiritual e vai instalar uma pessoa nova. Não. As coisas têm um caminho a ser seguido, a gente tem uma estrada para ser seguida. Mas esta perseverança no saber o que nós podemos mudar, ter a certeza de que nós podemos e ter a paciência necessária, conforme fala a Joana, e a Joana fala que, às vezes, essa luta íntima nossa ela é muito mais aguda do que a gente pensa. Porque, necessariamente, quando a gente se descobre não ser essa pessoa ideal que nós queríamos ser, a gente esmorece, a gente fraqueja. Fala, nossa, puxa, ainda sou assim, ainda faço tal coisa. Não está adiantando o que eu falo. Ela falou assim, que está assim. Todo esforço que nós fizermos é meritório, segundo ela, para que nós alimentemos a nós mesmos, dia após dia, pensamento a pensamento, e uma hora aquilo fica firme, que nós não desistamos, que não importa quantas vezes a gente se pegar fazendo a mesma coisa que a gente não quer fazer, comecemos de novo. Esse é o processo da própria reencarnação, né, gente? Tudo bem até aqui? E uma coisa interessante, a concentração mental é diferente de fixação mental. Concentrar é quando a gente procura um foco, a gente está sabendo o que a gente está buscando, a gente está ali querendo fazer isso, e agora eu quero me concentrar no estudo, por exemplo. Eu vou focar meu estudo, nesse momento, nesta hora, mas quando eu deixar de estudar isso, a minha fixação mental, o meu processo mental, que era temporário, vai desaparecer. A fixação mental não. Ela é uma prisão. Aonde eu vou, eu continuo pensando do mesmo jeito que eu penso. Não se trata do foco, se trata de algo que já habita em mim, né? A liberdade de escolha, nos dizem os benfeitores, na pauta das leis divinas, é clara e incontestável nos processos da consciência. Mesmo encarnado com as limitações físicas naturais, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Então, a gente tem que aprender a discernir no bem. O uso do discernimento deve ser como um leme em nossas vidas, que a razão deve controlar. Bom, eu sei para onde eu quero ir. Eu quero seguir para essa direção. Eu vou fazer o meu objetivo de seguir nessa direção. Eu vou usar a minha vontade para isso. A minha razão. Eu vou discernir aquilo que me tira do foco. Eu vou discernir e me afastar daquilo que eu preciso evitar para não cair nos mesmos erros que eu caí. Eu vou começar a pautar a minha vida por essa liberdade interna, mas, ao mesmo tempo, por uma disciplina mental que me levará a alcançar os objetivos. A vida física está cercada de correntes eletrônicas, correntes que estão por todos os lados, que nos convidam a voltar a ser o que éramos, tanto na vida espiritual quanto na vida física. Então, eu pensei sempre de um jeito de ser. Quem habita comigo, geralmente? Quais são as minhas companhias espirituais? Aqueles que pensam justamente como eu penso. Ora, na medida que eu vou procurando mudar a minha estrutura mental, na medida que eu vou procurando transformar a minha condição para uma condição mais positiva, aquelas companhias que estão comigo necessariamente não gostam da minha mudança. E aí que é a interferência externa, a obsessão externa. Mas nós temos que perseverar justamente aí, porque o meu sentido íntimo é o meu desejo, é a minha liberdade. Então, eu devo buscar aquilo que eu quero, independente das forças que atuem contra mim nesse sentido, né? Procurar a companhia dos espíritos nobres que nos ajudam nessa sustentação, nesse momento. Então, como é que eu faço isso? Através de uma prece, através de um evangelho, através da caridade, através dos bons sentimentos, através do procedimento reto, da consciência tranquila, da consciência em paz, desta consciência que hoje eu já sei que é o meu fiel da balança. Eu sei que a minha consciência registra tudo o que eu faço, então eu vou procurar alimentá-la de coisas positivas, né? Por isso o pensamento e a obsessão eles caminham tão juntos, tão próximos, tão ligados. As nossas companhias mentais, elas não chegam do nada. Os nossos hábitos, elas não chegaram do nada. E nesse processo, como nós dissemos agora, nós estamos todos inseridos no papel de intermediários, de médios uns dos outros, né? Então, as pessoas que se aproximam de nós, elas podem, sim, aumentar ou diminuir aquilo que nós já somos. Como dissemos, se a gente está num processo de aprimoramento, é mais difícil você encontrar companhias que estejam querendo casar os seus interesses com os seus. Se você está, no entanto, numa demanda negativa e sentimentos pesados, quantas criaturas estão ao seu lado alimentando esse sentimento?
A gente pensar, por exemplo, no processo da guerra agora. Quantas criaturas estão aí sofrendo o resultado das guerras, mas quantas estão ainda aumentando a violência, porque estão pensando negativamente, pesadamente sobre aqueles que são os responsáveis por essa guerra, quanto nós. Não temos o direito de emitir pensamento sobre isso. Nós podemos, sim, vibrar a paz, pensar na paz e emitir ondas pacíficas a esses companheiros. Mas, no entanto, aqueles que estão vivenciando essa dor, esse sofrimento, não conseguirão estabelecer um padrão positivo de uma hora para outra. Por isso que esses ambientes eles ficam impregnados de ondas mentais pesadas e as obsessões são simultâneas. Auto-obsessão e obsessões internas, as externas, porque a pessoa não consegue lidar. A mesma coisa em ambientes onde o vício, né? A criatura ela envereda pelo vício, ela está ali na companhia de pessoas, que nem a gente tem aqui em São Paulo, a Cracolândia, por exemplo. É difícil alguém que está ali estabelecer uma condição de sair daquela onda magnética, porque o próprio processo no qual ela está a retém. Então, a pessoa tem realmente que encontrar ajuda externa. E a ajuda externa virá de quem? Daqueles pseudo que estão em boas condições, que podem jogar ondas positivas ali, que podem emitir ondas vibratórias, que devem trabalhar para o bem. Nós não precisamos trabalhar no bem apenas quando vamos até lá, ajudar corporalmente as pessoas que estão com dificuldade, mas nós devemos e podemos, na nossa casa, no nosso centro espírita, trabalhar as nossas ondas de amor para que cheguem aos companheiros mais necessitados, que são aqueles que não conseguem quebrar esse paradigma, né? As perturbações... Você comentou aí da guerra, e aí me veio agora também, o momento que a gente está vivendo agora, um momento tão doído, né, para a humanidade, aí com duas guerras grandes, fora as outras pequenas, né, que no livro Nosso Lar, o pedido do governador de Nosso Lar para que para que eles não pensassem coisas ruins, né? Então, no momento da guerra, no focar no trabalho, focar no serviço, focar na prece, porque da mesma forma que a proteção de nosso lar é através da vibração alta, né? A vibração no bem, no nosso lar também. Então, se a gente, no momento desse que a gente abre um Instagram ou um Facebook, e aí outro meio de social media, e a gente vê essa briga toda, né? Então, não, tem que defender o Palestina, tem que defender Israel, e aí essa dicotomia, né? Na Rússia é muito mais claro, né? Mas eu vejo isso acontecendo tanto, e a gente tem que se preservar disso, né? Não entrar nesse tipo de discussão, para que a gente não caia o padrão vibratório nosso, mas também o da Terra. Não é isso que os benfeitores espirituais precisam de nós nesse momento, né? E você falou uma coisa importante, porque, por exemplo, a gente faz as vibrações da federação, como você sabe, a gente tem os horários de vibração à noite também, que a gente faz aquela manutenção às 9h30 para quem pode, né? E a gente sabe que essas vibrações são extremamente úteis aos benfeitores, porque eles recolhem naquela hora das vibrações, naquela hora que você sintoniza, alguns minutos por dia, pensando no bem, você está produzindo corpúsculos de saúde e paz ao mundo, né? Eles recolhem de nós. Então, a nossa gotinha, juntando com a gotinha de milhões de outras pessoas, faz uma super diferença. É isso que os benfeitores nos têm falado o tempo todo. Claro, a gente sabe que aqueles que estão diretamente envolvidos nessas tragédias, eles têm maior dificuldade de mudar a sua corrente mental. Uma pessoa que perdeu muitas criaturas na guerra, seja ela, ou seja de outras, alguém que sofreu um processo de violência muito grande, pessoas que ficaram prisioneiras, realmente não vamos, com exceção daqueles grandes espíritos, esperar que repentinamente elas tenham uma ideia de perdão, de aceitação, de compreensão. Por isso, nós que estamos de fora, a gente deve fazer isso. Nós temos essa responsabilidade com o mundo, porque o mundo é nossa casa. Embora a guerra esteja acontecendo lá, num outro continente, não importa, reverbera no nosso planeta, porque a saúde mental do planeta é a saúde de todos nós. Enquanto nós não mudarmos a nossa condição do pensar, do sentir, do amar, esse amor que Jesus nos traz, fatalmente a gente ainda cairá em muitas ondas de violência. E você fala nas grandes guerras, mas existem as guerras soturnas, aquelas soturnas que vivem dentro dos lares, aquelas guerras mentais,
aquelas guerras emocionais, onde as criaturas não se amam, se odeiam, criaturas que dormem, às vezes, lado a lado na mesma cama, e que uma destila um rancor muito grande à outra, formando verdadeiras prisões dentro do lar, que são as grandes responsáveis pelas guerras maiores. Porque uma pessoa que não consegue viver feliz, ou pelo menos harmoniosamente, dentro do seu lar, obviamente não podemos esperar que essa pessoa tenha a ideia da paz, porque ela não vive em paz, né? E isso é o que a gente mais vê nas casas espíritas, sabe, Ana? Os espíritos que chegam prisioneiros das construções mentais dentro dos seus lares, daquilo que fizeram dentro dos seus lares, da maneira como lidaram com seus familiares, da maneira como lidaram com si perante os familiares, e aquilo que eles sentiam dentro daquilo que a família fazia. E a gente tem agora um trabalho muito grande de fazer com que os jovens, especialmente os jovens que estão renascendo, já com grandes problemas de ordem mental, eles quebrem essas cristalizações mentais. Porque nós estamos vendo nas famílias agora muitas doenças mentais que nem a gente tinha há 50, 60 anos, ou pelo menos não conhecia, e essas doenças mentais, segundo o Manuel Filomeno de Miranda fala, já é resultado dessas cristalizações anteriores que eles tinham antes da reencarnação. E a reencarnação serve para essas criaturas, por mais adoentadas que elas estejam, como um dreno muito importante para que vá trabalhando as células mentais, as células perispirituais, para que numa próxima etapa, não essa, mas numa próxima etapa reencarnatória, essa criatura venha mais saudável, mas que este momento dessa pessoa, desse ser dentro daquele núcleo familiar é fundamental para a mudança desse ser, que se sentindo acolhido, se sentindo amado, mesmo que não consiga devolver tudo aquilo que está recebendo, esse amor que ela recebe dos seus familiares, dos seus protetores ali, daquele grupo que a recebe, vai fazer a cura verdadeiramente existir, né? Então, a gente vê, quando a gente estuda um tema como esse, que a coisa é muito mais profunda do que o que aparenta realmente, né? Uhum. E interessante, ontem eu estava com uma amiga minha que ela dá aula numa das faculdades locais aqui. A gente passou a manhã juntas e, na verdade, ela é dean de uma área toda da faculdade. E ela não é espírita, ela não tem religião. A religião dela é a vivência de amor que ela tem, que é impressionante. Mas ela não tem uma religião. E ela estava comentando o tanto de problema mental que ela tem visto, tanto em alunos como em professores, de professores que ela contrata e ela me contou alguns casos assim, ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo com esse povo, assim, não era assim, porque ela dá aula, sei lá, há mais de 20 anos. E a necessidade de ajuda mesmo, né, dessa conscientização, mas sem o processo de despertamento consciencial, que a espiritualidade ajuda, e eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando qualquer tipo de Sim, claro. espiritualidade, né, de conexão com o Criador, fica difícil resolver. Mas foi interessante ouvir uma pessoa que é ateu, né, falando desse tema da mesma forma, né? Então, como que complementando a isso que você está falando, vindo isso na escola, né? Dessa idade de 18 a 25 anos, até mais, porque os professores têm muito mais anos, né? A federação pretende fazer para o ano que vem um seminário justamente sobre essa questão da doença mental e mediunidade nos jovens. Isso será em junho, mais ou menos, né? O pessoal da AME aqui de Osasco, que tem psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Estão se juntando com a área espiritual da infância e juventude, especialmente da federação, porque no retorno depois do Covid, no acolhimento das pessoas que chegaram, as famílias, percebeu-se o agravamento dessas doenças mentais no jovem, na família. E que as famílias, mesmo as espíritas, elas não estão preparadas para lidar com esse adoecimento grave. Porque, na verdade, a gente fala daquilo que a gente lê e estuda, mas a vivência é totalmente diferente quando você tem um parente dentro do seu lar, alguém que chega, às vezes, com uma situação agravadíssima, crianças. Eu tenho uma amiga que é professora que na mesma família ela tem 4 crianças, uma família tem 4 crianças com problema de autismo, que a mãe quase enlouquece com as crianças, porque
e autismos com espectros diferentes, cada uma precisando de uma situação diferente, né? E ela falou assim, é muito difícil. A mãe fala, às vezes, eu preciso me ausentar, ficar fora de casa pelo menos meia hora, senão eu não dou conta. E uma mulher também que não tem uma religião específica como a gente tem, assim, ela acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não é alguém que vê o lado espiritual da coisa. Então, a gente percebe que dentro dos núcleos familiares estão sendo, sim, alojados determinados espíritos com comprometimento mental, que tem a ver, obviamente, com o grupo que ali está, mas também que aquele grupo está recebendo, como dizem os benfeitores, toda uma assessoria espiritual. Os benfeitores nos dizem que, quando isso ocorre, equipes médicas planejam essa reencarnação, instalam essas crianças naqueles núcleos, e é como se eles estivessem dentro de um hospital na área espiritual, e aqui eles estão apenas numa sucursal, digamos, da área espiritual do plano maior. Então, não estão soltos, não estão largados, como às vezes a pessoa pensa. Não, a misericórdia divina continua ali, trabalhando, porque são criaturas que estão hibernando dentro de uma condição orgânica que não lhes dá 100% de liberdade, mas são crianças que, como espíritos, entendem aquela necessidade, entendem o porquê estão passando por aqui. Óbvio que quando essas crianças elas podem ter um aconselhamento de ordem espiritual, um acompanhamento não só pedagógico, mas de ordem psicológica, psiquiatra, os pais conseguem ajudá-las melhor e os pais também são auxiliados. Mas é uma tarefa muito difícil e a gente pensa realmente que isso está crescendo, sabe, Ana? E cada vez mais as pessoas, por necessidade da gente já estar mudando o paradigma da Terra, trabalharão cada vez mais essas questões das doenças mentais, os sentimentos de rancor. E quando a pessoa utiliza muito a sua inteligência de uma forma negativa, e não só isso, aqueles que odeiam por demais e precisam se libertar desse ódio, por vários motivos. Às vezes ela precisa de um momento de pausa, de um momento de calma, de um momento onde ela possa buscar a ajuda, de um momento onde ela possa buscar, dentro da espiritualidade, o sossego. Para nós, são crianças com problemas. Para os espíritos superiores, são seres amorosamente tratados pela espiritualidade superior, colocados naquele lar como alguém que está buscando uma terapia amorosa física fundamental para despertar os sentimentos daquele ser, despertar, às vezes, junto aos mesmos com os quais eles faliram, de uma forma que somente o amor pode construir. Por isso Jesus fala que só o amor constrói, só o amor pode redimir a humanidade. Não é a medicação. A medicação é importante? Sim. Mas é o amor de um pai, é o amor de uma mãe, é o amor de um avô, de uma avó. Pessoas, às vezes, tremendamente necessitadas, elas mesmas, de carinho, como a gente tem visto na casa espírita, mas que tem um sentimento profundo por aquela criatura. Um sentimento que elas nem sabem de onde vem. É cansativo, mas elas não pensam em desistir daquela tarefa. E aí a gente percebe que a verdadeira enfermagem espiritual que está acontecendo é essa. É fabuloso, né, esse tipo de coisa. E ainda continuando na questão do Aulus, né, ele diz assim, que durante a nossa condição orgânica, a gente pode ocultar os nossos verdadeiros sentimentos, mas quando a gente desencarna, a gente não consegue, né? E quando a gente volta para a espiritualidade, desequilibrado, desarmonioso, perdido em pensamentos de ódio, de rancor, a gente vai ter certamente problemas na espiritualidade, mas vai ter inibições muito mais profundas quando a gente retornar para uma existência futura, exatamente como a gente está conversando agora, uma questão de trabalhar as perturbações mentais. Porque as perturbações mentais que a gente está tendo hoje, ou ontem, são necessidades de resgate, de aprimoramento, mas de autoeducação desse espírito. É o amor trabalhando para libertar. E na disfunção cerebral, na disfunção da mente, que é aquele órgão que nos permite ter comunicação com o mundo que nós estamos, ali segregados, impedidos de ter uma comunicação mais plena, a gente vai trabalhando a humildade, trabalhando as necessidades internas, a gente vai se melhorando, mesmo que seja de fora para dentro no início, né? O pensamento desorientado, atuando sobre os centros perispirituais, induz a mente a desarmonias e desequilíbrios que a dominam. Esses pensamentos produzem a auto-obsessão e a obsessão mais grave, né?
Por isso que o Espiritismo acaba sendo a doutrina que ampara, porque é a doutrina que liberta, nos dá a razão de ser das causas que nós temos, o porquê que nós passamos por isso, que nada chega à toa, que nós não estamos longe da divindade, que ao contrário, estamos sob a tutela do Criador, né? A doutrina espírita, através do estudo, através do evangelho no lar, através das irradiações amorosas que faz, ela consegue penetrar o âmago da questão. Ela não vai apenas ao corpo físico, ela vai ao espírito imortal, ela consegue trabalhar os sentimentos mais poderosos que nós carregamos. É justamente através da doutrina espírita, na sua relação direta com espíritos encarnados, desencarnados, mostrando as causas atuais, as causas anteriores, o porquê das dores que nos chegam, que também nos traz o alento e a conformação. Porque através disso a gente vai mudando os nossos pensamentos, nós assimilamos essas correntes benfazejas do espaço e passamos a trabalhar também na nossa mudança espiritual. É o espírito desencadeador do transtorno martirizante, cabendo-lhe a responsabilidade de reverter o quadro mediante grande esforço da vontade, acompanhado pelos recursos preciosos da oração e da ação no bem, com os quais adquire o valor que pode contrabalançar o erro e recuperar-se das linhas morais, segundo a nossa querida Joana de Ângeles. Vigilância e oração atenuam as vicissitudes da senda regenerativa. É orando, como disse Jesus, é vigiando o nosso interior, vigiando nossos pensamentos, nossos sentimentos, é percebendo como somos, como estamos, é adotando o acolhimento, o autoacolhimento, o autoamor, a autotransformação, que a gente vai fazer uma mudança em nós mesmos. A nossa mudança, ela reverbera no plano que nós estamos, e em todas as pessoas, mas tem que começar por nós. Temos que sermos nós os responsáveis pelo aquilo que nós emanamos. Temos que ser nós aqueles saneadores dos nossos pensamentos, os saneadores das nossas atitudes, os verdadeiros responsáveis pela nossa transformação moral. Essa transformação ela não acontece de fora para dentro. Ela vem dentro de nós com a nossa vontade, com o nosso sentido de responsabilidade, com os nossos deveres, com a nossa consciência limpa, trabalhada, que a gente vai conseguir fazer essas mudanças, né? E a gente traz essa frase do Paulo, que eu acho fantástica, quando ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, em Jesus, em Deus. Sim, tudo posso. Nada me é impedido de fazer, nada me é impedido de construir. Então, por que eu não vou na direção do bem? Por que eu não vou na direção da paz? Por que eu não vou na direção da luz? Por que eu não vou na direção da construção mental positiva, do amor que abraça todas as pessoas? Por que não deixar cair as escamas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que são ainda tão perturbadoras na nossa vida? Se nós pudéssemos imaginar um planeta cheio de luz e amor, certamente o egoísmo e o orgulho, a vaidade não estariam ali presentes. Então, por que nós não começamos a olhar para nós como essa criatura que será, sim, semente de um reino de Deus diferente no nosso coração, uma semeadura que nos propicie a paz interior que nós tanto desejamos quando olhamos para a nossa vida, que vemos desalinhada, que vemos tantos problemas dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo social. Vamos parar e pensar em Jesus, que era amor, que onde ele chegava com sua luz, as sombras desapareciam. E vamos rogar a ele que nos dê a força para a construção desse ser que nós queremos ser, dessa criatura que está dentro de nós, que só precisa vir afora, porque nós temos todas as ferramentas. Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos sim em nós as heranças do Pai, que é amor, que é compreensão, que é justiça, que é, acima de tudo, misericórdia infinita. E vamos olhando para nós, nessa misericórdia, seguir os passos do Cristo, que são os passos daquele que se alinha com o amor verdadeiro, o amor sem peias, o amor sem peso, o amor indiscutivelmente para o bem que nós possamos buscar, né? E é com Jesus que a gente fecha a nossa tarefa, agradecendo sempre a Ele, que faz com que a gente pense milhões de vezes em como estamos para ser aquilo que nós desejamos. É isso, queridos, muita paz. Muito obrigada, Nazaré. E você colocou aquela frase de Paulo e Filipenses, e eu fiquei pensando numa outra, que é aquela que o mal que eu não quero fazer eu ainda faço, e o bem que eu quero fazer ainda não Ele é consigo. um grande responsável por nossas mudanças, é verdade.
Pois é, essa luta é uma luta contínua de todos nós, né? De mudar essa calcificação que a gente criou dentro de nós em termos de pensamento, de comportamento. E é um treino, né? Não é uma coisa, como você falou, o exemplo que você deu em termos do ganho de peso. Você engorda ao longo de 10 anos, 1 quilo por ano. Você não vai diminuir aqueles 10 quilos em um mês. Demorou 10 anos. E tem o hábito, né? E muitas vezes a gente tem essa impaciência, a gente não consegue esperar. A gente quer que as coisas aconteçam rápidas e parar de pensar ou se melhorar. Eu acho que também é importante a gente ter essa compaixão conosco mesmo, né? Começar com a conscientização. Como você falou, qual é o primeiro pensamento que eu tenho quando eu escuto isso, né? É de julgamento? É de ódio? É de rancor? É de vontade de esganar, né? E aí, essa consciência de qual é o que, quando aquela pessoa fala isso ou faz aquilo, qual é o trigger que isso tem em mim, mesmo que eu não faça, não vou sair esganando as pessoas, mas se esse é o sentimento que eu tenho, né? Se esse é o primeiro impacto, essa cristalização que eu preciso me questionar, né? O porquê. Como é que eu altero esse sentimento que está dentro de mim? A Aline tem uma perguntinha aqui. Quando uma pessoa procura o centro e você percebe que ela tem uma fixação mental negativa, que ela está presa naquela situação, como abordar essa pessoa? É uma questão muito interessante, porque, na verdade, as pessoas, quando elas estão nesse processo, elas não se dão conta disso, para começar assunto. Ela tem aquele pensamento, ela tem aquela fixação, aquele desejo mórbido, aquele ódio, aquele rancor, aquela frustração, ou será o quê, né? Um sentimento qualquer interno que a derrota, e ela não percebe. Então, é necessário ter muito tato, porque normalmente quando você quer despertar alguém de uma hora para outra, não pode fazê-lo de uma forma abrupta, violenta. Você tem que fazer com calma. Então, o melhor conforto que a gente pode dar é dizer que tudo passa, mas encaminhá-la, se possível, para uma assistência onde, através das palestras, através da conversa do acolhimento, ou então uma leitura que ela possa ter, uma leitura que vai abrir os horizontes, ela possa perceber. Porque somos nós que temos que fazer o reconhecimento das nossas dores, né? Se eu for um médico com câncer, o médico pode falar, olha, Nazaré, eu tenho esses resultados aqui na minha mão, seu sangue está X, a radiografia apontou esse nódulo, eu verei os resultados, eu estou vendo aquilo não pode mais ser negado por mim, embora alguns até negam isso. Mas quando você fala do emocional de alguém, é difícil, né? Porque a pessoa não tem esse espelho. Ela não tem esse espelho, a negação virá naturalmente. E nós podemos, então, usar determinadas frases que arremetam ao autoconhecimento, à autotransformação, ao aprofundamento da confiança em si mesmo, quem sabe levá-la a buscar até uma ajuda terapêutica, se for o caso, indicar o evangelho no lar, mas certamente a pessoa tem que fazer essa autodescoberta. Porque por mais que eu possa apoiar alguém, eu não posso caminhar por ela. E não posso despertar aquilo que a pessoa não quer acordar para ver. Se eu não quiser, todo mundo pode ver que eu sou arrogante. Mas se eu não quiser descobrir em mim que eu sou arrogante, não adianta aparecer um cartaz desse tamanho na minha frente. Ó, Nazaré, você é arrogante. Tá vendo o que aconteceu isso? Porque não adianta. Eu vou descobrir milhões de outras desculpas. Então tem que ter paciência. Porque no centro espírita, a gente não tem como mostrar para alguém aquilo que a pessoa não quer enxergar. A gente vê isso até no espírito, dos espíritos desencarnados, que é mais fácil até para eles enxergarem. Quantos não negam que estão desencarnados? Eu me lembro de um caso de uma senhora que ela era evangélica e ela estava lá no centro, obviamente ela tinha cometido suicídio, porque senão não estava no nosso trabalho no P3PS, certo? Ela estava lá porque já era espírito que tinha consumado. Ela se negava a achar que ela tinha cometido suicídio, porque ela tinha certeza absoluta que se ela morresse, ela ia ficar adormecida até o dia do juízo final, quando Jesus viesse buscá-la. Então, quando ela se sentiu com um problema sério dentro do lugar que ela estava, na família que ela estava, e ela optou por isso, ela acreditou que ela tinha seguido a igreja, tinha feito todo um monte de doações, etc. Tudo aquilo que, do ponto de vista dela, era importante para ela, a crença dela levava a ter, os rituais dela levavam a ter,
Então, ela se sentiu roubada. E quando eu disse, mas você não acredita? Espíritos não existem, ela falava para mim. Espíritos não existem. Não existe isso. Eu quero saber por que eu não consegui fazer o que eu queria. Por que eu estou nesse lugar estranho? Me prenderam aqui e não adiantou. A espiritualidade trouxe o quê? Fez um pastor que ela já tinha ouvido falar chegar até ela. Este pastor a conduziu a uma igreja semelhante àquela que ela já conhecia, como se ela tivesse encarnada. Olha só os caminhos que eles dão. A levar para um lugar, e aí eles iam conversar com ela através das conversas. Então, não adiantava eu tentar falar alguma coisa daquilo que ela sabia, porque a negação dela era mais forte. A gente nega aquilo que a gente não quer saber. Essa pergunta da Aline me fizeram também, uma pessoa de um outro centro, entrou em contato comigo a semana passada, me fazendo exatamente a mesma pergunta, comentando de uma pessoa que estava num processo de subjugação mesmo, assim, já estava no próximo nível e que eles estavam ajudando, fazer o evangelho em casa, mas a pessoa não tinha tomado a consciência, né, de que tinha um problema. E aí, ela me perguntando, o que que eu faço num caso desse, né? Como é que eu cuido? Como é que a gente ajuda uma pessoa dessa? E eu acho que isso é um chamamento de atenção para todos nós, porque essa é uma armadilha que cada um de nós pode cair, né? Mas como em qualquer outra situação, é muito mais fácil a gente curar uma gripe do que a gente curar uma pneumonia, né? Então, essa vigilância, quando Jesus fala vigiai e orai, para a gente prestar atenção, né? Porque todos nós aí trazemos a nossa malinha Sim. de erros de 10, 20, 30 encarnações, né? A gente vê também voltando no nosso lar, a gente, se tiver que voltar 2 encarnações, talvez a gente não consiga aguentar as barbaridades, ver as barbaridades que a gente fez, né? E isso tudo, como você falou, tá impregnado no campo mental, tá impregnado. Isso continua com a gente, né? Então, são essas fixações que nós mesmos semeamos dentro de nós através do nosso pensamento, através dos nossos atos, e que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Então, se a gente conseguir sair dessa vida sem se endividar mais, só ter pago as dívidas de passado, a gente tem que levantar a mão para o céu, né? A gente não precisa nem melhorar nada, só não fazer os mesmos erros de passado já tá bom, né? Porque realmente a nossa dívida perante a conta bancária divina é muito grande. Então, Nós não fizemos tantos depósitos positivos na conta bancária. A gente retirou mais do que depositou, né, Ana? aí Sacou mais, usou o assim, cartão né? de crédito, acho que podia continuar Sacou tudo. gastando. É, exatamente, né? É, Exatamente. é. E essa questão é muito interessante porque a gente tende a negar aquilo que está bem nos olhos da gente. A gente não quer ver. A gente às vezes enxerga no outro, sabe? A gente é capaz de enxergar a mesma coisa no outro. Nossa, olha como fulano é. E não percebe que está dentro de si, porque é muito difícil reconhecer algumas coisas dentro de nós, especialmente de ordem moral. Como é difícil. Esse caminhar com Jesus, quando ele, por exemplo, quando a gente pensa em Jesus cuidando da mulher adúltera, a gente às vezes pensa que Jesus, ele libertou a mulher adúltera. Mas, na verdade, Jesus libertou os homens que a perseguiam. Porque eram eles que estavam com as pedras na mão. Não Eles era ela. podia, é Ela já verdade. era vítima, ela já era vítima. Mas eles continuavam com as pedras na mão. Então, quando Jesus fala para eles, aquele que estivesse em pecado, que atira a primeira pedra, ele faz com que eles procurem um auto-reconhecimento de si mesmo que eles nunca tinham feito antes. E quando eles largam as pedras, eles deixam de ser perseguidores. Então, a libertação maior é para aqueles homens, muito mais do que para ela. Porque ela já tinha passado pelo vexame, ela já tinha passado por uma censura pessoal, ela estava ali aviltada, largada no chão, presa naquela situação, mas ela se ergueu e foi embora trabalhar. Mas eles largaram as pedras.
Aqueles homens que a vida inteira acharam que era isso que eles podiam fazer, que eram os donos da verdade, como às vezes a gente pensa, sou os donos da verdade. Posso jogar pedra no meu vizinho, posso jogar pedra no outro. Tiveram que olhar para dentro. O reflexo da alma deles foi o que Jesus fez com eles. A verdadeira cura não é daquela mulher, é deles. Eu acho fantástico esse pedaço, porque é um negócio que faz a gente refletir com quantas pedras na mão eu posso estar caminhando sem perceber. Eu nunca tinha ouvido essa versão, mas eu acho que, nossa, é muito apropriada para essa reflexão da importância do autoconhecimento e do nosso trabalho, da reforma íntima, né? A psicologia já fala sempre que quando eu vejo um defeito no outro, quando eu critico, é porque eu estou enxergando no outro aquilo que eu sou, né? Então, e eu sempre dou o exemplo que para mim foi a vivência de que quando eu quis engravidar, eu só enxergava a mulher grávida. Eu nunca tinha visto mulher grávida, porque não queria engravidar antes. Mas quando eu resolvi que eu queria ter um bebê, todo mundo estava grávido do meu lado. Eu não acho que foi uma mágica da humanidade, só que eu não estava prestando atenção antes, né? Então, da mesma forma que quando eu quero comprar um carro X, toda hora aquele carro aparece na minha frente, ou da gravidez, como foi o que aconteceu comigo, quando a gente fica enxergando só os defeitos dos outros, isso está mostrando para a gente áreas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, né? E Perfeito. prestar mais atenção. É o espelho, né? O espelho da alma, como diz Emmanuel, pensamento e vida. É. Mais algum comentário? Mamãe, você quer comentar alguma coisa? Célia? Andréia? Eu só queria agradecer, Ana, por você ter mandado uma mensagem para mim hoje. Essa palestra mexeu demais comigo, porque eu tenho toque e tenho ansiedade. E uma das coisas, pode ser que eu tenha entendido errado, mas muitas vezes as pessoas com toque ou com depressão, elas não chegam para as pessoas para dizer, olha, eu estou assim, porque muitas das vezes as pessoas ao redor já têm uma pré-concepção do que é depressão. E muitas das vezes a depressão, ela está em vários níveis. E a gente não demonstra aqueles níveis já pré-estabelecidos perante a sociedade. Então, muitas das vezes, quando as pessoas chegam, eu estou me sentindo assim, aí um familiar, um amigo vai dizer, isso é besteira, você não está, não. Porque quem está com depressão tá assim, 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 assado. E isso também acontece muitas vezes com pessoas que têm toque e ansiedade. Então, para a gente não receber esse feedback, né, que a gente não quer, a gente queria, na realidade, era um apoio, a gente começa a esconder, sabe? Assim, então a gente esconde e a gente não chega, sabe? Então, até às vezes a gente mesmo fala assim, mas uma pessoa que tem toque, tem esse comportamento. Uma pessoa que tem depressão tem esse comportamento. Então, eu tive depressão pós-parto com meu primeiro filho. E para mim, eu não estava com depressão. Eu só vim descobrir que eu tive depressão pós-parto com o parto do meu segundo filho. E eu não estava sentindo tudo aquilo que eu senti na primeira gravidez. E eu botei para chorar e eu fiz assim, não, por que está diferente? E eu comecei a pesquisar na internet, né, depois de 3 anos, aí eu vi que realmente tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu tinha sentido no primeiro parto, era depressão. E eu me senti assim tão culpada por não ter procurado ajuda, por não ter tido. Você está entendendo? Porque muitas das vezes quando uma mulher está com depressão pós-parto, ela quer fazer mal ao filho. E isso nunca me passou pela minha cabeça. Você está entendendo? E fazer mal ao meu filho ou mal a mim mesma. Era uma questão de sentimentos dentro de mim, entendeu? Então, assim, é muito complicado quando a gente também, como eu estava falando, né, a gente tenta buscar ajuda com pessoas, né, ao nosso redor e as pessoas não têm esse autocuidado de dizer, ok, então vamos, né, investigar, será que realmente é? Mas a primeira coisa que as pessoas ao nosso redor chegam e fazem assim,
Que nada, você não tem nada, você está normal, entendeu? Pronto, era só isso que eu queria dizer, só para a gente ficar assim, mais atenta às pessoas ao nosso redor, porque muitas das vezes como tem vários casos de pessoas que cometem suicídio, Hum. e fazer assim, mas a gente não tinha noção que a pessoa estava depressiva, porque ela não mostrava, ela não parecia que estava depressiva, entendeu? Porque justamente vários níveis de depressão, e por isso, porque por não ter, as pessoas não perceberem, né, quando a gente chega para falar, aí acontece tragédias. Espero que eu tenha conseguido me expressar, mas era mais ou menos isso. Obrigada, Andréia. Obrigada mesmo. Eu só queria complementar uma coisa. Eu tenho diagnóstico de lúpus, muitas de vocês já sabem. Eu acho que isso que a Andrea falou é super importante, porque acho que isso vai com qualquer doença invisível, né? Porque você tá olhando para a pessoa parece inteira, né? Mas você não sabe a dor que a pessoa está sentindo. Se tomou o Celebrex na noite anterior, ou se tomou o Celebrex hoje para conseguir estar aqui sentada, né? E acho que a depressão é esse tipo de situação semelhante, né? Então, esse chamado, eu acho que é muito importante, né? Da gente ouvir o outro mesmo, né? Não para de fazer drama, né? Porque você tá ótimo, olha a sua cara, você tá com uma cara ótima, para de reclamar, não tá acontecendo nada, isso é coisa da sua cabeça. É, mais ou menos. Então, a gente tem Mas que mesmo que ter seja da cuidado. coisa da cabeça, o que a gente aprende com os estudos que a gente faz é ouvir, é estar acolhendo. Porque a sua autopercepção é diferente da minha percepção. A minha autopercepção é diferente daquilo que você vê em mim. Eu posso estar me percebendo tremendamente triste, chateada, doente por dentro, mas está brincando, como a gente faz muito isso. Eu te dou um exemplo muito claro, às vezes, que é duro, mas que a Lúcia vai concordar comigo. Você vai numa assistência espiritual, onde tem 30 pessoas, ninguém sabe quem é você, como você está sentindo. Ninguém sabe o que realmente está acontecendo com você. A gente pergunta assim, oi, tudo bem com você? Dá um abraço, mas será que a gente quer saber de fato como é que aquela pessoa está? Será que a gente está querendo parar 5 minutinhos e ela fala, eu não estou bem, eu posso conversar com você? Sabe? Hum. Porque a gente começa a ser indiferente ao outro, e só pelo fato, às vezes, ele estar dentro de uma assistência espiritual, não quer dizer que ele esteja bem, não quer dizer que ele esteja saudável, não quer dizer que ele não esteja com problemas internos gravíssimos, que ele está tentando lutar, e estar ali faz parte do compromisso dele, mas por dentro ele está um caco, sabe? Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece. A nossa visão do outro é para nos contentar, mas não para nos preocupar, sabe? A gente sabe que uma pessoa está doente, você não tem a pachorra de pegar o telefone e falar, meu, como é que você está? Está tudo bem com você? Posso ser útil para você? Às vezes não precisa nada, só ouvir a pessoa. Então, nós Às vezes é um perdemos esse abraço, né? hábito, né? Uhum. Desculpa, continua. Não, não, era isso. Eu acho que nós perdemos muito esse hábito, pela indiferença que nós estamos mantendo uns com os outros. E aí, quando alguém realmente tem um passo difícil na sua vida, qualquer que seja ele, nossa, eu nunca pensei que fulano fosse. A gente vê muito isso. Agora eu vou passar por um outro paradigma, de pessoas que assassinam os outros. Mas era o melhor vizinho, era a melhor pessoa, era o melhor fulano. Era. Mas era uma pessoa que estava doente por dentro. Era uma pessoa que estava doente, nunca ninguém percebeu que ele tinha doença. O Divaldo, até lembrando, fala do Divaldo, ele fala que quando ele foi a Auschwitz, que ele via que muitas pessoas eram jogadas lá de cima, aquelas mesmas pessoas que jogavam os judeus lá em cima, tomavam banho, iam para casa, sentavam o filho no colo e brincavam. Ele era um excelente pai, era um excelente marido, e era um péssimo ser humano do ponto de vista da crueldade que ele mantinha interna. Então, nós somos várias pessoas. Aliás, no Obras Póstumas, existe uma mensagem maravilhosa que, quando fala dos flagelos, que fala isso. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto coletivo. Às vezes, uma dessas nossas passagens na Terra está doente, as outras duas estão bem. Eu posso ser um maravilhoso cidadão, ser um péssimo pai de família, um péssimo irmão, um péssimo ser humano. Às vezes eu posso estar doente como ser humano por dentro, mas vestir aquela máscara que o nosso irmãozinho vestiu na espiritualidade, fingindo que nós não somos, porque nós não olhamos mais uns para os outros com carinho, não para descobrir coisas, mas com respeito. Então, quando ela fala da questão da depressão, é uma fala que eu tenho escutado muito dentro das assistências,
que a pessoa tem que fingir para o meio que ela está tudo bem com ela, porque ela não tem motivos, entre aspas, para estar daquele jeito. Quer dizer, acho que você precisava de um rojão na cabeça da criatura, ela está depressiva, né? Você precisava de um rojão. Não, ela está trabalhando, está ali, está levantando todo dia, está fazendo as coisas dela como autômato, mas ninguém está percebendo. Então, às vezes, quando ela tem uma atitude pesada, é complicada. Por isso que é difícil lidar com essas coisas mesmo. Né? Obrigada, Andréia. Obrigada, Nazaré. Mamãe, quer falar alguma coisa? Quero. Duas coisas rapidinhas. Primeiro, quero conversar com a Aline sobre a colocação que ela fez. Lembrar que no cenário da vida, tanto em relação a encarnados como desencarnados, quando a gente sentir que a gente não tem a varinha mágica para resolver o problema daquela pessoa, para fazer ela enxergar o que ela precisa enxergar, nós temos dois recursos poderosos. A prece, orar por aquela pessoa, e, em segundo lugar, como é que eu diria? Mais do que a prece, é ir além da prece, é exteriorizar a nossa energia. A Nazaré e eu sabemos disso muito direitinho lá no trabalho dos suicidas. Não é o falar que vai resolver. Você pode falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que você não vai tirar o desespero daquele que suicidou, que está arrependido, que está vendo que fez o que não devia. Mas a nossa energia amorosa envolvendo o espírito, ele acalma, ele baixa aquela agitação e consegue ser atendido pelos benfeitores. Então, a vibração de amor é o remédio mágico para todos os problemas. Então, toda vez que a gente encontrar alguém sofrendo, alguém desarmonizado, alguém desequilibrado, alguém num quadro de loucura, de fixação mental, como a gente viu tão bem descrito aí na palestra de hoje, vibração de amor. E prece quando a gente for na federação, colocar o nome lá, enfim, usar esse recurso, porque falar realmente ainda não dá, ainda não resolve. Bom, e com relação à palestra da Nazaré, mais uma vez, eu me encantei, eu agradeço com todas as forças, nem vou dizer do coração, as forças da minha alma, por ter você como amiga, por ter a oportunidade de ouvir as suas palestras e poder fazer essa troca que a gente tem feito, graças a Deus, com relativa frequência, né? E quando você falou descreveu tão claramente o quadro de fixação mental, eu senti uma alegria tão grande, uma gratidão tão grande pela sabedoria de Deus, que sabe melhor do que nós o que é bom para nós, e que sabe que na hora que a pessoa está nessa alienação mental, está, como é que eu vou dizer assim, dentro de uma caixa, o que acontece? Vem a dor. O sofrimento fica tão grande, como a gente teve uma conversa uns tempos atrás, a dor é ruim, dói, mas ela é feita a britadeira, que vai quebrar aquela camada dura que está impossibilitando o nosso florescer, né? Então, não duvidemos da justiça de Deus, da sabedoria de Deus, do amor de Deus que não nos desampara em todas as circunstâncias, tanto nos problemas materiais, como espirituais, como emocionais. E, mais uma vez, obrigada por ter a doutrina espírita na minha vida. Eu digo isso para Deus. Concordo com você, a doutrina espírita faz toda a diferença na nossa vida, porque ela liberta as nossas consciências, né? De uma forma que nada fez antes. Por isso, talvez, a gente tenha tanto para agradecer mesmo. Eu concordo com você. Aprender conosco, aprender com a dor do outro, quem sabe ser melhor de verdade, né? Você enxergar as limitações do outro, não cobrar do outro que o outro não tem para dar, isso aí amplia os nossos horizontes de paz, de amor e de luz, né? E a gente aprende isso com a doutrina. Sem dúvida, também acho.
Célia, você quer fazer alguma perguntinha? Célia, você quer fazer alguma perguntinha? Desculpe, eu acho que a minha conexão está meio falha. Não, eu não quero. Pergunta eu não tenho, mas eu queria agradecer demais por essa palestra. Ah, eu reconheci muitos aspectos em mim mesma, assim, algumas fixações com que eu estou lidando no momento. E como a Andrea falou também, é, é difícil para quem está atravessando algumas dificuldades, porque a gente tem que colocar essa máscara, né, como a Nazaré falou, para o mundo, né? Principalmente quando você está numa situação ou num ambiente como eu estou, no trabalho, que você não pode, assim, exteriorizar, né, as dificuldades que você está tendo, você tem que mostrar que você é capaz, que você está indo bem, por medo de ser, assim, olhada de uma maneira negativa, né, como uma profissional. Então, foi, foi de um valor imensurável essa palestra para mim, porque eu tenho algumas ferramentas a mais agora que eu posso usar para eu, né, tentar, como é que se fala? Vencer, né, alguns obstáculos que eu estou atravessando. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada, Célia, de compartilhar com a gente. Antes da gente encerrar, eu só queria comentar um livro do Divaldo que chama Grilhões Partidos, que eu acho que está muito alinhado aí com o comentário que a Aline fez. Fala de um caso de fascinação de a filha de um casal que tinha tudo, e no Rio de Janeiro, e quando a menina faz 15 anos, um inimigo do pai, da mesma encarnação, envolve a menina que era uma flor, era a menina dos olhos da família, aquela perfeita, ela vira um bicho por conta desse processo obsessivo. E aí, claro, ela não tem consciência do que está acontecendo, ela é internada num manicômio. Os pais quase perdem o chão. Então, eles não tinham religião, era só a religião da boca para fora, não eram espíritas, eles tinham assim, medo de espírito. Então, eu não vou estragar o livro, mas não vou dar mais spoiler do que esse, mas o ponto é como é que os pais conseguem tirar essa filha desse processo de fascinação e como é que conseguem ajudar esse espírito, né? Então, as ferramentas aí que a mamãe deu, eles também fazem desobsessão à distância para a filha, e claro, e aí ajudando o espírito também. Mas esse livro é um livro muito interessante para ler. Então, de novo, o nome é Grilhões Partidos, tá bom? Verdade. Aliás, todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda são de tirar o chapéu, tanto quanto os do André Luiz, né? Cada um deles tem um ensinamento diferente na ótica da obsessão, se aprofundando cada vez mais. E aí, como a Lúcia falou, isso a gente deve ao Espiritismo, porque se não fosse o Espiritismo ter aberto essa brecha para nós, nós não teríamos esse recurso de ver do lado de lá como se processam as coisas, entender por que acontece do lado de cá, né? Então, é fabuloso ver que a gente tem esse ferramental à disposição, que não são fáceis. Às vezes eu me pego, que nem eu estava relendo algumas coisas do André Luiz, quando você começa a ler os livros do André Luiz, especialmente Ação e Reação, que traz todo esse arcabouço das respostas do que a gente fez, a gente às vezes tem que parar e chorar, porque a gente se vê ali em muitas situações. Mas eu agradeço a vocês de coração, agradeço a Ana, agradeço a Lúcia, agradeço a vocês, queridos, que me escutaram. Que Deus possa alimentar o nosso espírito com esse propósito, de sermos cada dia melhor do que nós somos para nós mesmos. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Muito obrigada, querida. Então, um bom dia a todos. Que a paz de Jesus continue conosco.